Kissinger, Henry Kissinger, né, é inegavelmente uma figura, uma inteligência, né, desproporcional, mas que foi usada para o mal no mundo. Meu querido Horta, qual é o panegírico sobre o Henry Kissinger? Faz o obituário do Henry Kissinger para a gente. Não quero fazer. Para quem não sabe. Vamos lá, morreu ontem, né, com 100 anos, Henry Alfred Kissinger, que foi secretário de Estado nos Estados Unidos foi na década de 70, eu acho que é de 73, 72, 73, 73, por ali. Ele ganhou o Nobel da Paz. Ele foi secretário de Estado ali, e foi responsável, olha só que interessante, ele foi responsável pela diminuição da tensão com a União Soviética, mas ao mesmo tempo ele implementou uma política externa nos Estados Unidos que era extremamente pragmática, no sentido de, se o nosso problema está no país tal, esse país tal tem que deixar de ser problema, e nós vamos dar um golpe nesse país, e vamos matar as pessoas que tiverem que ser matadas, porque isso essa expressão que os Estados Unidos... Essa expressão que os Estados Unidos usam até hoje, a ideia de efeitos colaterais. Quem traz a ideia de efeitos colaterais como algo que não se pode questionar é o Henry Kissinger. Ele vai ser responsável, por exemplo, pela decisão efetiva de apoiar o golpe no Allende, ele vai ser responsável pelos bombardeios químicos e a utilização de armas químicas no Vietnã. Ele é absolutamente venal. O inferno está em festa hoje. O capeta está um pouco preocupado quando o Kissinger chega lá de perder a sua posse, né? Porque o Kissinger pode efetivamente até nisso tentar fazer. Enquanto em vida, ele teve um pensamento muito pragmático na política internacional, ele aproximou os Estados Unidos da China, aí fica muito bem colocado, né? Ele diminui a tensão com a União Soviética, estabelece um condomínio de poder, ou seja, no mundo capitalista os americanos vão mandar, no mundo socialista os soviéticos vão mandar, e ponto final. E defendeu com mão de ferro essa postura. É responsável indiscutivelmente por uma quantidade brutal, mas assim, milhões de assassinatos por ordem direta dele, nunca se preocupou com fazer isso. Agora, deixa eu voltar para o início do programa. No início do programa eu comentei contigo, Conde, a gente só está feliz com o governo Lula agora porque a gente compara com o governo Bolsonaro. Então olha o que eu vou te dizer, o Henry Kissinger foi indiscutivelmente uma das figuras mais venais da história dos Estados Unidos. Só que, se ele estivesse hoje, pensando política externa dos Estados Unidos, não tinha havido guerra da Ucrânia, por exemplo. Ele botou a voz dele contra a guerra da Ucrânia, não tinha havido essa guerra contra Israel. Ele botou a voz dele contra a guerra da Ucrânia porque ele estava com 100 anos de idade, né? E já fora de combate, né? Não, mas ele disse que não era o plano estratégico correto para os Estados Unidos. Ele, se hoje estivesse vivo, a política externa americana era completamente diferente. Não haveria a possibilidade de uma guerra nuclear, embora ele utilizasse o poder dos Estados Unidos, especialmente contra os países mais frágeis, de forma brutal. Ele jamais colocaria a segurança norte-americana ou a segurança do mundo em risco nessa situação. Então, de novo, é uma criatura perversa demais, especialmente para nós no sul global, que sofremos muito com a política externa, mas é uma criatura com a sua capacidade de pensamento de política que está fazendo falta para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em processo de decadência e devem levar a ordem internacional com ele, e a gente não sabe o que mais eles vão levar, porque parece que se houver guerra, eles vão levar metade do mundo junto, mas tudo isso também porque uma figura como o Kissinger nunca mais apareceu por lá. E aí é interessante a gente perceber essa relação dual, né? Você vai ler os livros do Kissinger, você vai ver um pensamento muito racional, muito bem calcado, muito bem colocado, explicando suas questões, mas um processo de rendição moral próximo a zero. Kissinger não fazia nenhum tipo de questão de avaliar moralmente as questões. Era um cálculo de poder muito claramente, se ele tivesse que bombardear 1 milhão de pessoas com gás sarin, ele ia fazer isso sem problema nenhum. Talvez fosse a expressão da tese da Hannah Arendt, né? A banalidade do mal, mais ainda do que aquele... Quem que a Hannah Arendt usou mesmo para ilustrar a banalidade do mal? Foi
um ministro do Hitler, eu não me lembro quem era. Mas eu acho que o Kissinger se encaixa mais nisso, porque assim, vão morrer 4 milhões de pessoas, não tem problema. Né? O cara é bom pai de família, né? Tá lá, brinca, joga golfe e tudo mais, então, você não acha? O conceito de banalidade do mal da Arendt não é a banalização do que é perverso e vil, não. É um pouco diferente, é a desumanização e a naturalização desses fatos. No Henry Kissinger, a coisa é diferente, tá? No Henry Kissinger, o que a gente está vendo ali é literalmente a perspectiva de que no cenário internacional ele não pode se basear por questões morais, ele tem que se basear pelo cálculo duro, frio, das questões políticas ali colocadas. É isso que o Kissinger dizia, né? E ele estava do lado norte-americano, naquele momento fez o que fez. O que eu digo sempre para os alunos, quando eu estou dando aula sobre o Kissinger, é o seguinte: se o Kissinger tivesse nascido no Vietnã, o Kissinger teria sido parte da estrutura de resistência, o Kissinger teria sido parte da estrutura de luta contra o sistema, o lugar onde ele nasceu permitiu que ele usasse o intelecto dele para aumentar a violência da política norte-americana. Se ele tivesse nascido em outro lugar, o intelecto dele teria sido em outro sentido. Então, e ele mesmo dizia essas coisas, né? Eu analiso política sem a moral. Então, de novo, é uma figura perversa, uma figura que para nós, no sul global, nós estamos em festa de que ele morreu. Eu, inclusive, só vou falar dele daqui a 7 dias para ter certeza que essa criatura está morta, que não vai voltar. Mas eu tenho que reconhecer como pesquisador, como cientista, de que o pensamento dele em termos de política internacional foi muito importante para os Estados Unidos num determinado momento e pautou a posição norte-americana em algum lugar. De novo, aqueles que lembram do Kissinger sendo o grande assassino não podem esquecer que ele é o responsável pela diminuição de tensão com a União Soviética e ele é responsável, em grande medida, também pela aproximação com a China, e a partir daí a gente tem um mundo, no final dos anos 70, muito mais palatável. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandororta@gmail.com.